Paz do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disse: que eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: não tende lido o que fez Davi, quando teve fome e ele com quem ele estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da propiciação, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tende lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubeis que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Aqui Jesus ele estava passando pela seara junto com os discípulos num sábado. E os discípulos estavam com fome, eles estavam com fome e começaram a colher as espigas e comer. Os fariseus, eles ficavam em volta ali, irmãos. Onde Jesus estava, os fariseus, os escribas, os herodianos, aquela elite religiosa estava ali por trás, querendo tentar achar Jesus, tentar uma brecha para saber o que Jesus está fazendo para acusar ele, né? Para tentar matar ele. E os discípulos estavam com fome, irmão. Começaram a comer as espigas ali, debulhar as espigas. Os fariseus vindo isso e falaram: por que você não é lícito? Os seus discípulos, os fariseus aí, falando assim, os seus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Não é lícito no sábado. Jesus falando assim, ó, não tem de lido o que Davi fez? Ele foi lá em Davi e falou, ó, Davi e os seus soldados estavam lá e começaram a comer os pães da propiciação, que não era lícito comer, era só os sacerdotes. Aí Jesus fala assim para ele: vocês violam, não tem de lido que os sábados, versículo 5, o sacerdote viola o sábado no templo e ficam sem culpa? Hoje você vê as pessoas colocando atos religiosos acima das necessidades dos homens, das pessoas, do ser humano. Esse dia eu estava vendo na internet a seita dos mormons. Os membros são proibidos de tomar café, são proibidos de fazer exercício físico, são proibidos de comer isso e aquilo. Você vê os testemunhos de Jeová, não é proibido isso e aquilo, os católicos, até evangélico. Mas os seus líderes religiosos, eles quebram essas regras que eles mesmos colocam. Os fariseus, eles condenavam as pessoas que não estavam guardando o sábado. Ah, vocês não estão guardando o sábado, vocês estão fazendo isso e aquilo no sábado. Mas Jesus mesmo fala que eles quebravam o sábado e não ficavam com culpa. A religião, ela é assim, irmãos, ela coloca fardos pesados, assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu vejo até igrejas evangélicas, não pode comer isso, não pode vestir isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer, e colocam regras que não está na Bíblia. Irmão, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, sendo que a própria palavra de Deus fala lá em Atos que Jesus, a doutrina de comer é só não comer coisa com sangue. Eu quero comer uma carne de jacaré, pode comer, irmão. Eu quero comer um peixe, quero comer uma cobra, quero comer porco, pode comer, irmão. A Bíblia proíbe carne com sangue. Nós não estamos mais naqueles cerimoniais do Antigo Testamento. A única proibição que Deus dá no Novo Testamento, que o Senhor Jesus dá, é não comer carne com sangue. E os discípulos, irmãos, estavam com fome. Jesus não ia deixar os discípulos ali morrer de fome, eles estavam com fome, eles estavam andando ali, pregando o Evangelho, auxiliando Jesus ali no ministério, e eles estavam com fome, começaram a comer. Eles não podem comer, porque estão no sábado. Eles não podem debulhar, tirar as espigas ali da colheita ali, do campo ali. Aí Jesus falou assim: mas o Davi fez isso, que era só o sacerdote. Davi pegou o pão, comeu, estava com fome. Vocês violam o sábado e não ficam com culpa.
Jesus quebrou os sábados, irmão. Aí ele fala assim, ó, se vocês soubessem que eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Deus quer misericórdia, irmãos. Ah, eu vou condenar o irmão porque o irmão está comendo carne de porco. Ah, vou condenar o irmão porque o irmão está trabalhando no sábado. Ah, vou condenar o irmão porque o irmão ele não guarda o sábado. Nós temos que entender, irmão, que os 10 mandamentos, 9 foi para o novo. Um, que é o sábado, não foi. Jesus reproduziu os 9 dos 10. O sábado não foi, porque ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso repouso. Então Deus quer misericórdia. Ele não quer sacrifício. Ele não quer loucura. Temos que ter misericórdia, irmãos. E aí estão condenando os inocentes. Condenando pessoas. Quantas pessoas, irmão, não estão depressivas dentro dessas seitas religiosas? Dentro dessas igrejas evangélicas? Que a mulher não pode passar um batom, que a mulher não pode colocar um brinco, que a mulher não pode fazer isso, é dia tal, não pode comer aquilo. E aí você vê as pessoas depressivas, doentes, colocando regras que não está na Bíblia. Regras absurdas que não está na Bíblia. E aí Jesus fala, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. O Senhor é o Senhor do sábado. Ele é o nosso sábado. Não podemos colocar, irmãos, a necessidade dos homens abaixo. Nesses países aí, na Indonésia, Índia, são países da África, por causa de atos religiosos, as pessoas deixam de comer isso e aquilo, fazer isso e aquilo, e às vezes não é pecado. São religiões falsas, que colocam doutrinas humanas, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Por isso que nós falamos, irmãos, temos que ler a Bíblia. Eu falo para vocês, leiam a Bíblia, para vocês não serem enganados. Não ser enganado por igreja evangélica. Vou contar um testemunho para você ver o nível de igreja evangélica. Tinha um amigo meu, que trabalhava no outro trabalho meu, isso há muito tempo atrás. Ele dormia de calça com a esposa, ele e a esposa. A esposa de vestidão e ele de calça. Não dormia, ele e a esposa não se via nu. Que ele tinha medo, que o pastor falou que eles não podiam dormir sem roupa. Ele e a mulher, porque senão Jesus ia pegar eles pelados. Olha que nível de loucura, irmãos. Olha que nível de loucura, irmãos. As pessoas acham que Jesus tem o mesmo olhar pecaminoso que nós. Acham que Deus tem um olhar pecaminoso igual ao nosso. Não é assim, irmãos. Jesus quer misericórdia. Eu preguei para ele, expliquei para ele, ó, não é assim não. É assim, você começa a ler a Bíblia, ele abriu os olhos. E saiu dessa igreja, essa assembleia de Deus do Madureira. Versículo 9. Partiu dali chegou à sinagoga deles. Jesus chegou na sinagoga deles. E ele estava um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Jesus chegou na sinagoga e tinha um homem com a mão trufiada. E os fariseus, irmão, como eu estou dizendo, eles sempre armavam uma cilada para Jesus. Tentam todo momento armando uma cilada, uma situação para colocar Jesus contra a palavra. E aí Jesus pegou e falou assim, eles perguntaram assim: é lícito curar nos sábados? Acabaram de receber uma mensagem dura contra isso. Eles foram lá, levaram um homem mirrado, estava ali um homem, falou assim: ó, Jesus, aí ó, é lícito curar esse homem no sábado? E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Por consequência disso, é lícito fazer o bem nos sábados. Então ele disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para matarem. Jesus fala assim: ó, se tiver uma ovelha cair numa cova, vocês vão tirar, não vão deixar o animal lá morrer. Não vão pegar ela? Quanto mais vale a vida de um homem que estava padecendo com a mão toda atrofiada. O ser humano, irmão, vale muito mais que os animais, vale muito mais que qualquer criação que Deus fez.
Você tem noção, Jesus ele morreu numa cruz pelo ser humano, não por animal, não por árvore, não por água, nada. Ele morreu por ser humano numa cruz do Calvário. E ele fala, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Aqueles fariseus, irmãos, eles eram capazes de salvar uma ovelha, um boi que estava ali num buraco e deixar um ser humano passando necessidade. O que acontece hoje? Uma geração que põe os filhos na creche e vai passear com o cachorro. Hoje o valor do ser humano está igual pior do que um animal. Eu vejo as pessoas falando assim, quantos protestos não teve pelo esse cachorro que morreu aí, que assassinaram esse cachorro? Agora eu falo para você, quantas crianças não são mortas, estrupadas, assassinadas, e não fazem um protesto como fizeram do cachorro. Jesus está falando, pois vale mais um homem do que uma ovelha. Por consequência disso, é lícito fazer o bem nos sábados. E Jesus estendeu a mão, estendeu a tua mão, e ele estendeu e a mão dele ficou curada. A mão dele ficou curada. E os fariseus ficaram muito bravos com aquilo, irmãos. Saindo dali, os fariseus ficaram nervosos e reuniram um conselho para matar Jesus. A religião até hoje está matando Jesus, até hoje está crucificando ele numa cruz do Calvário. Jesus, sabendo isso, se retirou-se dali e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis que o meu servo escolhi, o meu amado a quem minha alma se compraz. Porei sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contendará, nem clamará, nem ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Jesus se cumpriu, ele saiu dali, retirou dali, curou muitas doenças, expulsou muitos demônios, muitos milagres aconteceu pelo poder de Jesus, para que se cumprisse a profecia de Isaías, para que se cumprisse a palavra de Deus. Jesus ele quebrou os sábados, ele quebrou todo o sistema religioso, todo o legalismo da religião que tinha ali, para atender a necessidade do homem. Aquela geração ali estava padecendo na mão do sistema religioso. Então, irmãos, nós temos que entender que Jesus ele quer misericórdia, ele não quer sacrifícios. E muitas pessoas aí que viraram religiosas, sacrifícios de tolo, irmãos. O evangelho não é uma religião legalista. Então ali se cumpriu a palavra de Deus, que ele ia anunciar aos gentios. Os gentios iam esperar por ele. Nós estávamos esperando por ele. Os judeus rejeitaram a salvação que veio ali para Israel. E aí no versículo 21 fala assim, que no seu nome os gentios esperarão. No seu nome nós estamos esperando ele. Esperamos ele e a salvação veio. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, leiam a Bíblia para não ser enganado. Amém? Mateus capítulo 12, paramos em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 21. Amém? Então, por isso, irmãos, busquem a Deus, busquem a Ele enquanto se pode achar. O tempo está próximo. Lembrando, Jesus quer misericórdia, não sacrifício. Vamos parar com o legalismo, vamos parar de colocar doutrinas estranhas, contrárias à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.